Memória Oral Itaú Unibanco, entrevista de Nilza Ianchi. Entrevistada por Cláudia Leonor e Marina Galvanese. São Paulo, 8 de janeiro de 2010. Realização Museu da Pessoa. Entrevista MOIU05. Então, Nilza, começar a nossa entrevista. Bom dia. Bom dia. Vou pedir para você falar de novo o seu nome completo, o local e a data de nascimento. Eu sou a Nilza Ianchi, nasci em Nova Europa, interior de São Paulo, estado de São Paulo, 18 de dezembro de 1960. E o nome dos seus pais e o que eles trabalhavam? Meu pai era ferreiro, trabalhava numa oficina do meu avô, Adolfo João Ianchi, e a minha mãe é Gertrudes Maria Erne Ianchi, só que ela era dona de casa, mas faleceu eu tinha 2 anos. É mesmo? Isso. E os seus avós, você falou o nome de um deles? Eu fui criada pelos meus avós, que era Johann Erne, o meu avô, e Maria Erne, a minha avó. Nilza, fala um pouquinho dessa sua origem, né? Nova Europa é uma cidade de imigrantes de que região? Ela fica perto de Nova Europa é uma cidade no interior de São Paulo, próximo de Araraquara. Uma cidade um pouco mais polo que a gente conhece aqui, não é? Uma cidade pequena, na época ela tinha 5.000 habitantes, incluindo zona rural. Ela foi praticamente colonizada por alemães e russos, né? Então, até por isso que ficou o nome de Nova Europa, né? E depois tinha italianos, tinha outros também, mas tinha bastante alemães e russos, eram os fundadores originais, né? E seus avós, eles vieram? Eles vieram da Alemanha em 1928, casaram e vieram para o Brasil. Tá? Meu avô, na época, ele tinha 8 irmãos e na Alemanha o filho mais velho ficava com a profissão do pai. Que o pai do meu avô era carpinteiro. Uhum. E entre guerras, a Alemanha estava numa situação difícil para emprego. Então, quem tinha garantido o seu emprego era o irmão mais velho. Os outros 7 tiveram que procurar a sua forma de se sustentar. E aí meu avô acabou optando por vir para o Brasil. Tinha muita propaganda de terra promissora, história que a maioria dos imigrantes teve, né? Uhum. E ele já tinha um parente, um primo que tinha vindo, então ele veio, se instalou, montou uma oficina de carpintaria, voltou, buscou a minha avó, e aí eles vieram em 28 casados. Já casados? Já casaram lá e vieram. Tá. E aí o seu pai era ferreiro? Meu pai era um ferreiro e trabalhava nessa oficina do meu pai, do meu avô, porque meu avô fazia arado, charrete, então tinha a parte de ferraria e carpintaria. Meu avô fazia a parte da madeira e a turma de ferreiros fazia aqueles ferrinhos que vai onde vai que engata no cavalo, as rodas, né, das carroças e tal. Tá. E como é que você se lembra assim, de Nova Europa, de quando você era criança? Como é que era a cidade? Não, é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, principalmente na época todo mundo se conhecia. Praticamente tinha lá 4, 5 ruas principais, né? A praça, a igreja, o coreto, o chafariz, eram os locais, né? Você andava 2 quarteirões para ir passear, né? No centro da cidade. Então, tinha um cinema que ainda funcionava, que depois, mais tarde, foi desativado, sempre com filmes, acho que de 10, 15 anos atrás, né? Sempre com filmes defasados. Mas, assim, o entretenimento da cidade era a praça. A juventude sentava ali para conversar, ficava todo mundo sentado no banco de jardim para conversar e era divertimento, né? Tinha um hábito assim, de ir para cidades maiores, Araraquara, Matão, para fazer compras, Fazia compras, isso, mas aí já, assim, na verdade, os mais velhos, né? Minha tia, que inclusive foi que ajudou meus avós a me criar, que uma vez por mês eles iam para Araraquara fazer compra, inclusive a compra do mês, de mercado mesmo, né? Todos os itens de alimentação, higiene, eu tinha que trazer de fora, porque na cidade era coisinha de se quisesse uma linha com uma cor diferente, já não tinha. Tinha o preto, o branco e o bege, né? Então, se você quisesse um verde da cor do tecido, você já tinha que ir para Araraquara comprar um zíper, né? Alguma coisa assim mais
Chegou uma época que você chegou aí para Araraquara? Quando a gente ficou um pouco maior, que já estava no colegial, a gente às vezes ia para Araraquara para cinema, né? Então, fim de semana, de sábado de manhã a gente ia, passava o fim de semana em Araraquara. Mas assim, durante a semana não, porque tinha aula e a parte de escola tinha em Nova Europa, então não tinha necessidade de estudar. Faculdade seria, mas aí eu vim para São Paulo já. Minha irmã chegou a fazer faculdade em Araraquara, ia e voltava todo dia de ônibus, que a faculdade era em Araraquara. E me fala uma coisa, você tem só uma irmã? Eu tenho uma irmã e um irmão, nós somos três, eu sou a do meio. Como é que era essa convivência em casa, dos três? Não, a gente sempre foi bem unido, talvez até em função de a gente não ter a mãe, a gente sempre foi bem unido. A diferença de idade é pequena, então andávamos juntos, né? Meu irmão um pouco menos, porque é um menino, ele acabava tendo outros programas, mas a gente até saía bem junto, passeava junto. A minha irmã e eu, quando a gente era criança, até minha tia usava, a gente punha roupa igual, né? Então, assim, alguns até são gêmeas, não, né? Mas é uma diferença de um ano e pouco. Então, porque era mais fácil vestir igual? Eu acho que sim, para não falar que está preferindo um ou outro, acho que era mais nesse... Acabava pondo roupa, a maioria igual. Às vezes mudava a cor, assim, parecia às vezes até gêmeos mesmo, mas... Gêmeas, né? Mas não... Eu acho que não era nem... Acho que era para evitar de... Porque cidade pequena, tudo vira comentário. Ah, eu prefiro a mais velha, eu prefiro a mais nova, né? Então, para não... Não ter problema. Para não ter problema, né? E Nilza, como é que você consegue identificar, assim, resquícios de uma educação que tem influência alemã na sua educação, no seu cotidiano, em alimentos, em práticas? Com certeza a gente é produto do meio, né? Não dá para dizer que não teve influência nenhuma. Eu fui criada por um avô alemão, né? Que a disciplina, horário de almoço, né? Tudo muito certo, escola, levava o material, não queria que emprestasse de ninguém, que não tivesse reclamação na escola, que esqueceu de fazer tarefa, que não levou o que precisava. Então, assim, quanto a isso, não tem dúvida. E a gente acaba ficando, né? Muito organizado, muito arrumadinho. Eu acho que, com certeza... Eu não sei se a gente pode dizer influência alemã, mas com certeza influência do meu avô, né? Porque também esse assunto de que alemão é assim, tem de tudo, né? Você tem os alemão também meio doidão, tem, né? Tem as diferenças, tem as diferenças também nas origens, né? Não, mas é que a teoria é que o alemão né? É mais rígido e tal. E na questão religiosa, são católicos? Nós somos católicos, né? Fiz primeira comunhão, batizado, crismada, tudo. Assim, não é beata de igreja, de até participar de encontros de jovens e tal, como é que chama isso? As juventudes. Não, tem um nome, Esses grupos de jovens. Grupo de igreja. Mas a gente, principalmente quando a gente era criança, ia na missa todo domingo, né? Já era obrigação, 8 horas da manhã no domingo. Assim, então, a criação que o meu avô deu para nós foi de frequentar a igreja uma vez por semana. E você sabe assim, de que região da Alemanha eles vieram? Eles vieram do sul da Alemanha, sul, né? Aquela região ali da Bavária. Ali, perto de Munique, né? É daquela região. É quase divisa ali com a Áustria, né? Então... E eles vieram em 21, 28, né? Eles vieram em 1928, de navio. A minha avó, na realidade, ela casou e veio. Então, assim, ela veio sem nenhum parente, nada. Ela tinha 21 anos de idade. Nossa. E meu avô tinha 27, 28. Porque meu avô era de 1901. Então eles vieram, um com 28 anos e outro com 21,
Imagina hoje uma pessoa de 21 anos sair da Alemanha, vir para o Brasil morar no interior, não, e sem nada ainda tão organizado. Vieram para fazer a vida mesmo. Né? E você falou que foi criado muito por uma tia. Na realidade, Como nós somos 3 irmãos e a minha mãe faleceu, a minha irmã tinha 4 anos, eu 2 e o meu irmão tinha feito 1. E aí nós fomos morar com o meu avô, um avô materno, né? E tinha uma tia solteira que na realidade foi nossa mãe, porque assim, eu falo meus avós me criaram, mas quem tomou a frente do negócio mesmo foi minha tia, né? Que acompanhava boletim de escola, estudava com a gente e fazia roupa, ela costurava. Então, essa tia praticamente foi a nossa mãe de educação, né? Porque o meu avô ia na parte financeira, no macro, suporte. Né? No suporte, mas ela no dia a dia era essa minha tia que deu a educação. E como que ela chama? Ela é falecida, Ana Luísa. E ela que praticamente criou a gente. Que maravilha. Falando um pouco assim de educação, você já falou de escola, tudo, né? Onde você estudou? Quem eram seus eu estudei até o colegial, eu fiz em Nova Europa mesmo. Então sempre foi escola estadual. Na época não tinha pré, eu já entrei na primeira série, que ainda na época era primeiro ano, aí foi até o 4º ano, depois virou 5ª série. Então é de primeiro a 8ª e depois os 3 anos de colegial. Aí terminando o colegial eu vim para São Paulo. Aí já eu precisava trabalhar, queria trabalhar, não estava mais em condições de ver meu avô, que já tinha uma certa idade, sustentando, né? Uma pessoa de 18 anos que já dava para... Aí eu vim para São Paulo para procurar emprego Mas nesse período assim do ginásio, do colegial, assim, porque como é que era o cotidiano? Você era de manhã, tinha uniforme, quem eram os professores, quais as matérias? No grupo escolar a gente tinha uniforme e era um professor só, até a 4ª série, sempre nos 2 primeiros anos, primeiro e segundo ano eu tive a mesma professora, tá certo? A gente tinha cartilha e tal. E depois, no 3º e 4º ano, foram outros professores, aí um em cada série. A partir da 5ª série, aí tinha as matérias. Então, aí tinha 8 matérias, cada matéria com um professor. Então, nós tínhamos português, acho que 5 vezes por semana, praticamente todos os dias, matemática também, e as outras matérias intercalando. Então, ciências, estudos sociais... tinha uma matéria que era Educação Moral e Cívica. O que você aprendia em Educação Moral e Cívica? Educação Moral e Cívica eu acho que aprendia bastante a parte de comportamento, o que a gente chama hoje de ética, né? Valores, essa parte que talvez está fazendo um pouco de falta, né? Nos dias de hoje. Geografia, história, educação física, desenho, música. Então, tinha aí uma série de matérias, cada uma com um professor, música, desenho, educação física era menos vezes por semana e as matérias mais de volume maior e importância até na vida, acabou que tinha mais vezes por semana, que era português e matemática. Né? E quem que era assim, o seu grupinho de amigos, de colegas, de escola? Geralmente os colegas da mesma sala, a gente... Né? A maioria morava por ali mesmo, geralmente meninas, né, com meninas, meninos com meninos, fazia bastante, grupo de trabalho de escola, geralmente era 5, 6 pessoas, a gente tinha os trabalhos em grupo para fazer, então isso acabava que gerava amizade, mas assim, numa cidade pequena, numa cidade interior, não tem muito que... Né? Então, se é para assunto de escola, é a mesma turma, quando você vai para passear, é a mesma turma, né? Acaba que você tem sempre, né? São os filhos de todos os conhecidos que acabam sempre se encontrando. Quando vai na missa, encontra os mesmos, vai fazer a primeira comunhão, é a mesma turma que estava no grupo escolar junto, né? Então, assim, fica muito parecido não tem muita diversificação, porque aqui, às vezes, né, pelo tamanho da cidade, você tem o grupo de escola, tem o grupo da missa, tem o grupo do catecismo, e na cidade interior você acaba que
todos os grupos são praticamente com as mesmas pessoas, né? A maioria era colega de escola, né? E aí você falou que vocês costumavam sair para a praça. Ia para a praça, ia bater papo. E assim, tinha horário para voltar também, né? Então, a gente, nós fomos em casa, ter televisão, eu tinha 15 anos, nós não tínhamos televisão. Então, quando a gente era criança, não saía tanto à noite sozinha e tal, então a gente jogava bastante. Minha tia jogava com a gente, fazia joguinho de mesa, aquele ludo, passa as noites, né? E depois, 9 horas, a criança tinha que dormir, dia seguinte de manhã, escola, né? Fazer tarefa. A gente brincava bastante na rua, na frente de casa, né? Jogava bola, queima, pique, toda coisa de correr, andar de bicicleta. Então, assim, na infância... era muito, assim, mais em casa, né? E a gente, assim, começou a sair um pouco mais com colegas e para a rua, assim, aí quando começou a ficar maiorzinho, aí já não era mais mais interessante, já não era ficar em casa, já era sair na rua. A rua era, a gente arrumava a cozinha rápido, arrumava a casa rápido para poder, porque tinha compromisso, ó. Assim, enquanto você não arrumar a cozinha... Depois de jantar. Depois do almoço, depois de jantar. Enquanto não arrumar a cozinha, não pode sair. Então... acelera a janta, acelera o almoço para a gente, né, poder passear e tal. Acho que isso aconteceu também em todas as casas, né? Muda a pessoa, mas a história é muito parecida. Né? E nessa época de juventude, assim, o que vocês faziam, assim, além da praça? Tinha festinha, bailinho, tinha quermesse, brincadeira dançante, que era no clube com disco, né? Os bailes da cidade com datas previstas, tinha o baile do Havaí, o baile de fim de ano, que ficava 2, 3 meses antes já raciocinando o que é que ia fazer, como é que ia ser, como é que ia fazer a roupa e tal. Então, assim, mas aí pouco, né? Não tinha com tanta frequência. O baile, propriamente dito, eram 3, 4, 5 no ano. E o resto era brincadeira. Todo fim de semana tinha brincadeira dançante, né? Que ia mais na base do disco, não era com conjunto. Porque o baile que eu falo era conjunto, a cidade clube, inteira, né? Gente de fora. Porque a atração também era vir gente de fora das outras cidades. Para fazer volume na cidade, porque a cidade sozinha não dava volume para fazer um baile, né? E aí você falou também que vocês começaram a ir para Araraquara ao cinema. Que cinema que era? O que vocês assistiam nessa época? Assistia, sei lá... aquele Tempos da Brilhantina, tinha bastante filme de comboio, de Rambo. Começo essas coisas meio... também não tinha tanta variedade, a maioria era filme vindo de fora. Filme nacional, não existia. Só tinha os filmes pornô, isso não, a gente não podia também. Como que vocês iam para Araraquara? Tinha um ônibus, na verdade... Nova Europa era abastecida exclusivamente por uma empresa chamada Empresa Cruz. Então tinha os horários de ônibus. Então tinha um horário, sei lá, 8 horas da manhã, depois tinha a meio-dia, depois às 3 da tarde, sei lá, 3, 4 horários durante o dia e de volta também, né? Então a gente já se organizava no horário de ir e no horário de voltar. Era a única empresa que fazia, e é um trajeto que dava mais ou menos 1 hora de ônibus. Né? Então, ia pela empresa que fazia... Empresa Cruz que fazia a única empresa que abastecia. Que era a linha, né? Isso, era a linha interurbana, né? E aí a sua irmã foi estudar em Araraquara? Minha irmã foi estudar em Araraquara para fazer faculdade. Isso. Aí quando ela terminou o colegial, ela prestou vestibular em Araraquara e tinha a Faculdade de Letras, que é do Estado, né? Unesp. Unesp. Então ela fez lá. E quando eu terminei o colegial, eu queria trabalhar, então não dava para eu ficar estudando de dia. Eu queria, na verdade, o segundo plano até era continuar estudando. Eu queria primeiro arrumar um emprego para trabalhar e aí estudar na medida que desse, né? E por que São Paulo? Porque eu tinha um tio que morava aqui, né? Eu tenho ainda. É um tio que mora aqui em São Paulo e
no fim do colegial, eu estava no 3º ano de colegial e para você ter uma noção de como é que funciona uma cidade pequena, e principalmente na época que não crescia, muito pelo contrário, diminuía, nós começamos a turma de colegial com 30 e no último ano nós éramos 10. Nossa. Né? Então, assim, o mercado de trabalho também, a única coisa que teria mais chance de trabalhar é na usina de açúcar e álcool que tinha. Inclusive existe ainda hoje, na época chamava Itaqueri, acho que agora chama Usina Santa Fé. Seria trabalhar na usina, no escritório e tal. Mas o mercado de trabalho disputado, porque, né? Todo mundo da cidade é ali que se emprega. E eu achei que em São Paulo eu tinha mais oportunidades, até pelo tamanho da cidade. E aí eu conversei com a minha tia no final de 78, e assim, não foi uma decisão que eu fiquei anos e anos pensando, que quando eu saísse do colegial eu ia para São Paulo. Uma decisão que eu tomei ali em meio ano, que eu acho que eu estava na hora de eu começar a trabalhar, que eu já queria ganhar meu dinheirinho, não estava mais aturando, ficar pedindo, porque assim, né, a gente pedia dinheiro pro meu avô e tal. Uhum. E ela falou, olha, se você quiser, você vai, mas você tem que continuar estudando, porque depois, mais tarde, vai falar, sua irmã estudou e você não, e aí a gente vai ter que escutar isso pro resto da vida, que, né, então se você quiser trabalhar, você trabalha, mas tem que estudar. Eu falei, tudo bem, estudo. É para estudar, estudo também. Aí eu liguei para o meu tio, que morava aqui em São Paulo, ele é casado, meu tio, minha tia, ele tinha um filho pequeno, né? Liguei para ele e falei, olha, eu estou querendo ir para São Paulo, o que você acha? Não, você vem morar aqui com a gente. Né? Aí, todo fim de ano, ele ia passar o Natal e ficava até Ano Novo. E foi isso que aconteceu, ele foi passar o Natal, ficou até Ano Novo, no Ano Novo vim com ele. Sem emprego, por enquanto, né? Vim com a condição de procurar um emprego e a faculdade também, como ela tinha falado que eu precisava estudar, eu liguei, né? Quando eu estava combinando com ele que eu viria para cá e tal. Tem uma faculdade por aí que você conhece? Porque tem que ser à noite, porque eu vou trabalhar de dia. Eu não conheço muito, mas vou dar uma olhada aqui e tal. Aí depois de uma semana mais ou menos, ele me ligou, olha, tem uma moça que trabalha aqui comigo e ela estuda na faculdade, inclusive era uma faculdade particular, lá na Iraí. Acho que agora até é Unib, mas na época não era. E, pode ser, tá bom. É longe? Não. Então, tá, eu não conhecia. Não importava o curso. Eu não conhecia. Mas não importava o curso. Aí ele falou, e que curso você quer? Eu falei, mas quais são os cursos que tem? Tem contabilidade, tem direito, letras e nem sei, tinha mais uma. Não, me inscrevi em letras. Preciso de uma procuração, pode deixar que eu ponho no correio. Fiz uma procuração para ele fazer a inscrição. Aí ele me inscreveu. E aí o exame era dia 8 de janeiro, foi justamente, né, eu vim, prestei vestibular, passei muito bem até, por sinal, e também não era faculdade de primeira linha, né? E então, eu assim, fiz o vestibular dia 8, e aí ele me ajuda a procurar emprego, né? Eu falando para ele, me ajuda a procurar emprego. O que você quer trabalhar? Sei lá, talvez trabalhar num banco, ajuda você a ter noção e tal. Ele tinha conta na agência Santo Amaro. Do Itaú já? Do Itaú. Inclusive, a conta que ele tem, deve ter até hoje, acho que ele só se transferiu o personal até, mas deve ter até hoje, era a conta 40/2, que ele abriu de inauguração da agência. Na época que a agência estava inaugurando, ele abriu a conta dele lá. E, assim, você pega a Moura, aquele, né? Ele era novo também, tinha, né? Aí ele falou, não, eu tenho minha conta no Itaú, eu conheço o gerente, vamos lá conversar. E na época o gerente tinha que fazer tipo uma carta de apresentação, um pedido, porque assim, tinha que ter a vaga na agência, se contratava na própria agência. Tinha um pedido do gerente e assim que foi feito. Aí nós fomos lá, o gerente, como é que vai? Eu tinha vindo do interior, não sabia, nunca tinha nem entrado num banco.
né? Mesmo no interior tinha banco lá, mas assim, nunca foi do meu dia a dia ir para banco. Até porque meu dinheiro era sempre, né, só na bolsa e tal. E aí o gerente ainda olhou meio assim, mas, puxa, né, não sabe nada, né? Tem curso de datilografia? Tem, eu tinha feito datilografia, né? Que inclusive lá em Nova Europa tinha um curso de datilografia da prefeitura. Ai. Então toda molecada, quando chegava com, sei lá, 12, 13 anos, fazia o curso de datilografia, né? E aí ele falou, ó, faço a carta, vão te chamar para fazer os testes. Aí voltamos para casa, isso foi em janeiro, né? Aí esperamos, tal. Aí quando foi em março, me ligaram que eu tinha que fazer um teste. Aí vai na Líbero Badaró, faz o teste, fiz o psicotécnico e tal, passou. Comecei a trabalhar dia 19 de março de 79. Então eu vim em janeiro, sem emprego, e em 2 meses já estava trabalhando. Antes de seguir a tua carreira, né, dentro do banco, como é que foi assim, sair de Nova Europa e vir para a cidade de São Paulo? Descreve pra gente como é que foi esse processo todo, uma cidade interior pequena, vir para a capital, os desafios de aprender a lidar com a cidade, a se locomover. Na realidade, essa mudança, assim, eu acho que quando eu vim eu não tinha nem muito certo o que seria, não é? Eu já tinha vindo a São Paulo algumas vezes para passear, né, como criança, eu tinha vindo com minha tia e a gente ia para Santos, né? Mas era sempre por pouco tempo. Tal. E assim, quando eu vim, a primeira sensação diferente é que tudo é de ônibus, né? Então, em Nova Europa não existia ônibus circular, e nem existe, acho que hoje ainda não existe. O ônibus circular não... É circular, né? E primeira coisa, tudo é ônibus, né? Então, aprender quais são as linhas. Então, o meu tio sempre falava, olha, para nós, para voltar para casa, qualquer um que passa no Largo 13 serve para nós. Então, põe isso na sua cabeça, em qualquer lugar que você tiver, olha na plaquinha, porque tinha que olhar na plaquinha do ônibus. Passa no Largo 13, serve para nós, porque os nomes vêm, às vezes, variados. Isso também era novidade, porque até então os ônibus que a gente tomava era escrito Araraquara e Nova Europa, né? Para onde vai e para onde vem. Então você tinha que pegar um ônibus escrito Jardim Miriam, mas que passa lá, serve. Então qualquer nome que tivesse no ônibus, não importava se era Jardim, Chácara, se passa no Largo 13, serve. E aí também aprendi o caminho para ir para a faculdade, que na época que eu vim tinha um ônibus que era o particular, que a gente chamava particular, que fazia a Praça da Bandeira e tal, e tinha o que era da CMTC, que era oficial da prefeitura. Então, tinha inclusive passes diferentes. Aí aprendi que tinha que comprar passe, né, porque saía mais barato, então a gente comprava o passe, não precisava toda hora ficar com troco, tinha passe de um, então andava com os 2 passes na carteira. Eu acho que isso foi uma coisa nova. A outra coisa também que, assim, cinema, você não precisava ir para outro lugar, tinha todos os dias, né? Me lembro quando nós fomos a primeira vez comprar carne, eu cheguei no açougueiro e falei, que dia que tem carne de porco? Ele falou, todos os dias. Porque em Nova Europa, quando assim, tinha 3 açougues, mas assim, esse matava o porco na quinta, então vai buscar a carne na quinta. Não dava vazão para todos os dias, então tinha um dia que matava porco, um dia que matava vaca, né? Então, assim, umas coisas que... Supermercado, né? Você tem... Lá a gente não tinha supermercado, tinha que fazer toda a compra. Aqui não, você podia ir com mais, né? Uma necessidade, você vai e então, assim, algumas coisas que parece até que hoje, no cotidiano, é tão normal, mas que faz diferença. Era tão diferente, né? A gente ia para o mercado com o carrinho da feira, né? E não tinha carro, então a gente ia no supermercado mais próximo, puxando o carrinho, andava, sei lá, uns 10 quarteirões, trazia. Tinha feira, que também era uma outra novidade, que no interior também não tinha feira. Né? A feira
livre de... Tinha de tudo ali, né? Batata, pastel. A gente ia todo fim de semana na feira. Eu morei com a minha tia, então... Ela ia todo sábado na feira, eu ia junto com ela, ajudava a puxar o carrinho e tal. Acho que, assim... E assim, eu acho que mais não conhecia as pessoas, né? Porque em Nova Europa a gente andava, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Se não falasse bom dia, ainda ia reclamar em casa que estava mal educado. E aqui a gente andava e não conhece as pessoas, né? Você não precisa ficar falando bom dia na rua para todo mundo, porque não conhece ninguém. Assim, as diferenças são, acho que, eu não sei se eu tô sendo clara, ótimo. Mas assim, diferença que às vezes não dá nem para contar como é que é, mas só se sentindo, né? Você percebendo. E aí como é que ficou o seu cotidiano? Que horas que você ia trabalhar? Que horas? Eu trabalhava 8 horas, eu já entrei trabalhando 8 horas no banco, então eu trabalhava das 9 às 6, já saía do banco, passava na galeria ali, comia um pastel, uma esfirra, alguma coisa e já ia para a faculdade. Voltava às 11 horas da noite, durante a semana, o tempo todo tomado, né? Chegava fim de semana, ajeitava a roupa, às vezes algum trabalho que tinha para fazer de faculdade, dava uma mão para minha tia na parte de almoço, essas coisas. E a rotina era essa. Às vezes à tarde, né, pegar uma cineminha com o pessoal do banco, e os amigos também acabam sendo os do banco e os da faculdade. Foi as pessoas que eu conheci primeiro, então a minha chefe, inclusive no banco, ficou muito minha amiga, né, até da gente sair. Ela já não estava mais no banco, mas né, a gente ainda saía bastante junto. Porque você acaba fazendo amizade com o grupo que você, né, que você convive ali. Mais, né? E Nilza, assim, não tinha problema você voltar tarde da eu 11 horas? Olha, eu acho que assim, talvez até pela frequência, eu não tinha nem preocupação muito com isso. Lógico que quando eu voltava da faculdade, o meu normal era vir de ônibus, que parasse naquele ponto, eu ia ter que descer uns 2, 3 quarteirões para chegar na casa do meu tio. Alguma outra vez eu pegava carona, mas assim, eu não tinha eu nunca fui uma pessoa que teve medo de ser assaltada. Aliás, que eu não fui assaltada nunca. Na rua, assim, não. Uma vez me quebraram o carro, mas isso bem mais recente. Mas essa época que eu andei de ônibus sempre foi tudo bem. Eu não tinha medo. Acho que talvez até em Nova Europa eu andava, eu achava que também, assim, não tinha visto, lógico que, assim, meu tio me prevenia, cuida, né, guarda na carteira, não fica, mas não tinha essa coisa que é hoje, olha, né, olha para trás, olha para frente, olha para o lado, era uma coisa um pouco mais, eu não fiquei tão preocupada com isso não, viu, não tinha medo de voltar, não. Maravilha. E o curso, como que você... letras que você fez? Foi. Eu fiz letras, terminei, mas exercer, nunca exerci, né? Eu já estava trabalhando no banco nessa época, então, assim, fiz o curso todo, completei, tenho o certificado, mas eu nunca atuei, nunca lecionei, nunca... Mas foi legal, você aprende um pouco melhor a gramática, aprende um pouco melhor o português, interpretação de texto. É um curso bem... assim, se fosse para lecionar, ele teria sido um pouco fraco, eu teria que complementar. Mas não era para eu lecionar, então eu só estava cumprindo um combinado né? Depois eu fiz outra faculdade que foi Ciências Contábeis, que aí estava... atrelado. Porque na realidade o primeiro curso não foi nem voltado para o que eu fazia, nem do que era o meu sonho. Porque quando a gente é adolescente, você tem, né, 1000 ideias e tal. Então, assim, se fosse para eu fazer o curso que eu quisesse, para seguir minha profissão, eu acho que ia fazer engenharia, alguma coisa, né, nessa linha. Mas eu não tinha situação financeira que me né, que desse para... Então, eu acabei optando por trabalhar e depois, eu falo assim, hoje a pessoa estuda para trabalhar,
A gente trabalhava para estudar, né? E Nilza, você sempre gostou mais de exatas? Como é que isso era? Olha, na escola sempre, em matemática eu sempre fui muito bem, né? Então acho que assim, talvez até isso que chamou atenção para o banco. Mas português, eu também gosto. Se eu falar assim, hoje, eu acho que gosto até mais de português do que de matemática. Não é? Na escola eu sempre fui melhor em matemática, mas se fosse para escolher hoje, falar assim, hoje você vai começar a fazer sua carreira hoje. Escolhe um curso para fazer. Eu acho que português era... eu preferiria o português do que a matemática, né? Maravilha. Então, falando aí da sua carreira no banco, né? Você entrou em 19 de março. 19 de março. E quais foram os seus primeiros desafios? Na agência de Santo Amaro? De Santo Amaro. Era uma agência que tinha 120 funcionários. Enorme. Enorme. E, na verdade, meu primeiro desafio foi aprender a trabalhar, né? Como é que chega, como é que vai embora, o que é hora de almoço, como que é o dia a dia de um trabalhador. Então, essa foi a primeira coisa que eu precisei aprender, né? Quanto à pontualidade, nunca tive dificuldade, então eu chegava até mais cedo e tal. Mas assim, né? Como é que funcionava isso e tal. A segunda coisa foi que eu nunca tinha trabalhado, nem em banco e nem em outro lugar. Então, tudo era novo. Eu estava muito disposta a fazer tudo que me mandasse. E eu fui criada, né? Olha, professor, chefe, padre, mandou, faz. Né? Assim, é uma criação bem de, olha, né? Obedeça, faz. Então, para mim, tudo que mandasse, tivesse na minha mão de fazer, se eu não soubesse, ficava ainda, né, preocupada de fazer errado. Tá? Então, a primeira coisa que eu fui fazer era a ficha cadastral. Então, meu trabalho era o quê? Preencher a ficha cadastral. Que os clientes faziam o cadastro, né? Então tinha um modelo já só para completar, já estava ali, que vinha para mim de algum lugar que, né, os gerentes preenchiam e tal, e eu tinha que mandar para a área de cadastro para consultar se tinha alguma restrição e tal. E quando essa ficha voltasse, eu tinha que datilografar umas pastinhas de cartolina para pôr na máquina de escrever, uma cartolina, que ela virava uma hora, ficava em cima demais, outra hora embaixo demais, para você pôr o nome naquele, né? Tinha que pôr o nome naquela linhazinha. E aí arquivar em ordem alfabética. Aquilo tinha, sei lá, eu acho que umas 20, 30 gavetas, né? De pastinhas, todas em ordem alfabética. E aí o gerente vinha e falava, pega a pastinha do fulano. Aí eu ia no arquivo, dava a pastinha, ele trazia. Então, no fim do dia, tinha aquele monte de pastinha que eles tinham usado, guarda de volta, e sempre conferindo se tudo que estava dentro da pasta era daquela pessoa. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Essa pasta, né, seria o quê? Era o dossiê do cliente. O dossiê do cliente. Então, tinha a ficha cadastral, os contratos que ele tinha, tudo que ele tinha, a vida dele no banco, estava na pasta. Hoje está tudo informatizado, você nem tem mais essa pasta. Né? Mas até ali, a nota promissória, isso tinha que ser guardado na chave, porque o cliente assinou, se não pagar aquilo que vai servir para cobrar. E a gente vai tendo tudo que estava ali, eu nem tinha noção do que era. Então, cada papel, eu fui aprendendo o que era uma ficha cadastral, o que era uma nota promissória, no próprio banco. Né? Porque não tive curso de, olha, isso aqui é uma nota promissória. Eu entrei para trabalhar, não fui treinada, não teve treinamento. De explicar o que era cada coisa. Você vai no dia a dia, não cuida, você tem que trancar isso aqui. Todo dia trancava, às vezes não sabia nem por que estava trancando. Depois, com o tempo, que você vai percebendo que você está trancando pela importância que o documento tem e tal. Então, assim, meu primeiro trabalho foi esse, trabalhar na área de cadastro da agência. Então, Nilza, você estava falando dos seus primeiros desafios do banco, era a ficha cadastral, fazer, né? Ficha cadastral. E aí, mais ou menos, quanto tempo você ficou com essa função? Como é que foi evoluindo a sua carreira? Essa função era a função de escriturária, então a gente atendia o balcão, os clientes iam lá com as demandas e tal. E a área que fazia essa parte de cadastro era a área de captação, né? Que captação é onde você faz o financiamento, faz a cobrança, faz toda... E isso tudo era na agência.
Porque hoje você tem as áreas que fazem o suporte disso. Na agência você não tem mais toda essa estrutura. Mas na época ainda estava isso tudo dentro da agência. Então nós tínhamos gavetas de cobrança de títulos quilométricas. Tinha lá a Alba Adria, 3, 4 gavetas só da Alba. Então era um negócio que não dava fim. A gente tinha que pegar, às vezes, de 6 em 6 meses, fazer expurgo daquilo tudo, porque isso brotava. Todo dia vem, né? Todo dia você vai aumentando. Então eu fiquei nessa função de escriturária, e aí assim, a primeira função foi fazer a fichinha cadastral, mas aí depois, logo em seguida, comecei a fazer contrato de financiamento, que chamava credit check. Então o que tinha que fazer? Eu fazia a parte operacional, então o gerente contratava, mas eu tinha que datilografar o contrato, fazer a contabilidade, pregar isso tudo no grampeado, mandava para a área de contabilidade, que disponibilizava o crédito na conta do cliente, e aí saía um carnezinho, esse carnê vinha de uma área da Itaugráfica, um carnezinho vermelho que a gente entrega. Então assim, eu tinha que acompanhar desde o contrato, e aí depois tinha um relatório que aparecia as prestações, então quem está vencido tinha que ligar para o vencido, ou seja, toda a parte da cobrança, desde a hora de formalizar o contrato até a cobrança. Então, a contratação e a liberação era na gerência. Mas aí, uma vez o gerente aprovou, ele mandava o cliente lá para fazer a burocracia toda. Isso ficou assim, mais ou menos, até eu acho que meados de 80 a 81. Que a gente teve um marco no banco que foi as agências virar agência de atendimento, chamava agência de atendimento. Então, essa parte burocrática passou feita nos núcleos de processamento de dados. E a agência só fazia a parte mais de atendimento. Tá. Então, desse quadro todo de 120 funcionários que tinha na agência, olha, vamos separar aqui, tantos vão para o núcleo e tantos ficam na agência. E aí, né, teve essa separação. Me lembro que tinha uma lista que tinha vindo do processamento de dados, de RH, sei lá, com a lista de quem ficava e de quem ia. E aí a minha chefe, né, ela ia ficar, e aí ela viu no meu nome lá que eu ia. Aí ela veio para mim, ó, você está aqui para ir para o núcleo, mas eu queria que você ficasse, você concorda em ficar? Eu falei, você está falando que é melhor para mim ficar, eu fico. Então, vou lá pedir para o gerente, que era o seu Walter, né? Então, vou pedir para ele trocar, mandar outro e tal. Tudo bem? Tudo bem. Então, fiquei na agência. Uhum. E aí, a gente chama de agência de atendimento, porque aí passou essa parte burocrática aí era feito no núcleo, que inclusive era no fundo da agência. Coincidentemente, Santo Amaro era no fundo, mas nessa verdade, esse núcleo ia fazer isso de todas as agências. Entendi. Então, as agências faziam só um pedaço, então não datilografava mais todo o contrato. Você já mandava, com um depara dizendo nome do cliente, nome da conta, à mão, em 2 vias, e lá eles datilografavam, mandava a ficha cadastral junto, e lá eles datilografavam. Tá? Então, o que mudou foi a parte mais operacional. Então, aí a gente acompanhava a ida do contrato, a volta do contrato, se veio tudo direitinho, se preencheu. No começo, sempre aquele tumulto, porque você manda uma coisa, aí no meio do caminho pegava a ficha cadastral de um e punha no outro, o grampo, solta, malote, né? Soltava o grampo de uma ficha, colava na outra, vinha preenchido errado. Aí você vai no cliente, pede para assinar outra. E, assim, essa fase de mudança sempre envolve que você tenha disposição para conviver com erros, com dificuldades e tal, mas então assim, posteriormente essa minha chefe foi promovida para gerente de conta, que na época era subgerente, e aí me indicou para ficar no lugar dela, então aí eu virei chefe de captação, que era a função dela. Isso ainda na agência Santo Amaro. Depois, na mesma agência ainda, eu fui a subgerente. E só saí da Santo Amaro quando eu fui para gerente adjunta, que aí eu fui para a agência São Judas. Isso depois de 8 anos de Santo Amaro.
Como gerente de Santo Amaro. Eu era, até Santo Amaro eu era subgerente. Tá. E aí, quando eu fui para gerente adjunta, eu saí de Santo Amaro e fui para a agência São Judas. Uhum. Então, fiquei 8 anos, entre a data que eu entrei e a minha saída da agência Santo Amaro, eu entrei como escriturária e saí como subgerente. Todo esse período de 8 período anos. foi dentro da própria agência. Assim, as minhas promoções acontecem, porque não é normal também. Geralmente a promoção você vai para outra agência. Tá. Né? Então, você é escriturário, você vai para outro cargo, você vai, né, transferindo de agência. Eu acabei fazendo 8 anos na mesma agência. Que era diferente. É diferente, né? E Nilza, me fala uma coisa, nesse período você lidou muito com o público, né? Bastante. Como é que é, assim, aprender a lidar com o público? Como é que é essa interface? O começo é difícil, até porque, acho que até por eu ter vindo do interior, eu era tímida, né? E tudo era novo, mas a gente vai aprendendo, né? E os clientes, por outro lado, também, são pessoas, então ele chama cliente para o banco, mas na realidade cada um tem a sua, né, seu jeito de ser, uns mais grossos, outros mais gentis, uns né, com vontade de conversar, outros mais secos. Então, no dia a dia você convivia com todo tipo, desde aquele que vinha, contava, e depois nada do que ele falou aconteceu, né? Porque eu vou pagar, porque eu vou fazer, porque vai acontecer isso e tal. Outro que às vezes não contava tanta história, mas pagava em dia, não precisava nem ligar, nem acontecer nada. Né? Então, assim, a convivência com os clientes, a gente já tinha mais ou menos noção, para esse não precisa nem ligar, porque ele vem no dia. Ou esse aqui ele já liga antes, porque ele vai, né? Ele costuma atrasar, então a gente tem que começar a ligar 2 dias antes, porque... assim, você acaba conhecendo a clientela em função de como que é o dia a dia. Eu me lembro que quando eu tinha lista para ligar para os atrasos lá, eu tinha um cliente que eu não ligava cobrando. Não, quando você vai passar aqui? Tá. Porque assim, era mais fácil trazer do que eu assustar. Né? Então, traz, paga só uma parte, vai, tá, né? Então, melhor às vezes você receber uma parte do que não receber nada. E cada um você tem que conviver com o cliente, a vida da área comercial é essa, é relacionamento, né? É tratar pelo banco como... você não pode ter religião, time, vontade. Se o cliente é corintiano, você também. Se o cliente é protestante, você também é. O que você vai, não dá para discutir. Então, assim, lema, religião, né? Não discute. O cara vem com a camisa do Palmeiras, bonita. Com a camisa do São Paulo, bonita. Né? Então, isso é importante, porque às vezes conflita. Principalmente os fanáticos, tem eu já vi gente que não toma leite da Parmalat porque era patrocinado pelo Palmeiras, sei lá, um negócio, né, o Palmeiras era patrocinado pela Parmalat, o corintiano não toma leite, fica uma coisa meio esquisita, né? Então, assim, tem todo o jeito de perceber quem é que está do outro lado e como ele quer ser tratado. Tem aquelas... né? Tinha muitas pessoas de idade em Santo Amaro, inclusive os clientes tradicionais, tá? Aqueles mais idosos. Você dá parabéns pelo aniversário, você fica feliz da vida. Então, a gente agendava aniversário. Nossa, mas você lembrou? Em casa ninguém lembrou. Né? Então, a gente vai conhecendo o cliente e o que gosta. Outros, você ia dar parabéns, já, tá bom. Então, ano que vem já não dá. Então, você vai fazendo o relacionamento de acordo com o que o cliente quer. Também. Eu acho que essa parte de lidar com o cliente é aprendizado todo dia. Não tem um dia que você fala assim, hoje eu estou diplomado e sei lidar com pessoas. Isso é tanto com o cliente como com equipes, com seus funcionários, com as suas, né, com seus colaboradores. Todo dia uma novidade. Né? Quando você pensa, agora eu descobri, o cara vem, porque muda. Se é a mesma de 10 anos atrás, não é. Né? Suas vontades, seus desejos, essas coisas mudam. Então,
o ser humano faz com que a gente todo dia conheça coisa nova e não tem desenho pronto, não tem receita pronta. Nilza, ainda falando assim também dessa questão do cliente, você passou por todas as transformações que os planos econômicos trouxeram na agência ainda, né? Você ficou até 88. Eu saí da agência em 2000. 2000. Então, você passou por todos os planos todos os planos da década de 80. Todos. Então, assim, como é que foi você aprender também a lidar com esses planos e estar lidando com essas demandas dos clientes? Isso fez parte, assim, do país todo, né? Que os planos realmente, em vários casos, mas acho que o mais trabalhoso para nós de banco foi o plano Collor, que mudou dinheiro, tirou dinheiro. Porque quando muda a moeda, tira 3 zeros, isso assimila mais fácil. Então teve planos cruzados, planos Bresser, e tinha ajustes, é complicado, mas você aprendeu, o difícil foi lidar com o plano Collor, porque mexeu com o saldo do cliente. Ele não tinha mais nada, então as pessoas achavam que o banco tinha que resolver e tal. Então, assim, mexeu com os nervos do cliente e acabou mexendo com a gente também, porque teve dias da gente sair 10 horas da noite e fazer reunião com o cliente, que chegava o Bom Dia de manhã com as novidades. No meio do dia já era outro, porque tinha saído no jornal. O que é esse Bom Dia? O Dia? Bom Dia é o jornalzinho diário o Itaú tem, o Bom Dia Itaú. Então, todo dia vai o que mudou. Todas as agências recebem. Antigamente era em papel, hoje isso está em... Eletrônico. Mas toda manhã, quando chegava uma lote, a gente tinha que olhar o Bom Dia. Primeira coisa, olha o Bom Dia, que sim, se mudou alguma coisa de regra no banco ou no mercado, está no Bom Dia. Então, vamos dizer, o Bom Dia é a circular, é o norte. E a gente tinha que esperar o Bom Dia, porque o Bom Dia dava as normas. Só que às vezes saía o Bom Dia, chegava o Bom Dia 8h30, 9 horas da manhã no malote, e a 1h da tarde o governo tinha dado, a Zélia Cardoso tinha dado uma entrevista que tal coisa, e aí os clientes vinham que nem doidos. Não, mas a gente tinha que cumprir, porque assim, o banco se pauta sempre. Eu acho que assim, um dos valores e o que faz você ficar tanto tempo numa empresa é quando compartilha os princípios e valores. E uma das coisas que, assim, toda a vida eu vi no banco é o respaldo pela legalidade. Então, assim, a gente tinha muita segurança de dar a informação. O banco interpretou, está sendo dito assim, nós vamos checar, mas, assim, é muito difícil que a gente... Geralmente, o Itaú era o formador de opinião, porque, assim, a interpretação da lei, cada banco fazia. E na maioria das vezes, às vezes, alterava a interpretação de alguns bancos, porque a gente tinha uma equipe acho que área jurídica aí na época, né, que dava total credibilidade naquilo que a gente estava falando, porque a gente na agência falando, está falando pelo banco. E em cima de uma informação, então assim, você tem que ter segurança, porque é o nome da empresa, mas por outro lado você está falando, você que está dando a cara para bater. Então eu acho que assim, uma das coisas que ajudou bastante em todos esses planos foi assim, o apoio, a tipo vamos dizer, interpretação de cada legislação, de cada mudança na legislação que o banco dava, apoiando bastante a gente na área comercial para poder dizer, porque os planos não foram fáceis mesmo. E assim, se falar, acho que eu não posso dizer de outras gerações, mas em 30 anos de banco, acho que quase de 2 em 2 anos tinha mudança não é? Teve vários planos comerciais. Eu acho que o pior de todos foi o plano Collor. Que mexeu com a poupança. Que mexeu com a poupança, a pessoa ficou sem dinheiro. E aí já não era mais... porque o cliente, eu não sei se... Eu não posso dizer se é o cliente do Itaú, porque eu só trabalhei no Itaú. Mas, assim, a confiança do cliente no banco é muito grande. Se o banco está dizendo, assim, tem
respaldo, tem uma organização atrás, tem todo um... Então, assim, o cliente confere o extrato e tal, e vê que, olha, de 100 extrato, 99,9 está certo. Então, tem toda aquela confiança que foi passar. Então, ele vinha para fazer o cálculo, tá, tudo bem, os outros planos. O problema do plano Collor foi que mexeu no bolso dele. Ele perdeu o poder de compra. E não foi igual para todo mundo, porque quem tinha 1 milhão ficou com 50 reais. Quem tinha 60 reais também ficou com 50 reais. Esse foi a proporção não era igual, né? Então não é só tirou 3 zeros de cada um, porque se tirou 3 zeros de cada um, todo mundo ficou com o mesmo dinheiro, né? Mas a diferença foi que todo mundo ficou igual na quantidade de dinheiro que tinha de saldo disponível, né? Nossa. Nilza, e falando assim nesse período também seu de agência, como é que mudou assim, a informatização? Porque quando você entrou, tinha máquina de datilografar, você datilografava, tinha os cartõezinhos, a pasta do cliente. Como é que foi evoluindo? Foi evoluindo gradativamente. Eu acho que assim, foi tão automático que a gente, né, assimilou isso. Na época que eu entrei, a gente tinha a máquina de escrever, a comunicação entre as agências era por telex, tinha um operador de telex, chamava teleptista. Era a profissão dentro do banco. Isso, era um dos cargos era então você precisava passar um telex para outra agência, você levava o texto e ele digitava e aquela máquina o dia inteiro. Era uma fita, né, que saía? Saía uma fitinha, mas na verdade era um aparelho, né, que a máquina saía a mensagem escrita, né? Então a fitinha era os buraquinhos que lia. Então se você precisasse passar a mesma mensagem, você punha aquela fitinha e ele copiava tudo. Mas na verdade era como se fosse uma máquina de escrever que você passava a mensagem. Então a gente fazia muita consulta de proposta de negócio por telex. Era o meio mais rápido de você ter uma aprovação, uma informação. Coisa que no malote levaria 3 dias, no telex, no dia seguinte alguém te responderia. Não é? Rapidésimo. Rapidésimo. Né? Porque o malote ia levar 3, né? Até chegar, a pessoa aprovar e até voltar. Então o telex agilizava isso. Era muito rápido. E aí depois do telex veio o fax, né? Então também substituindo o telex veio o fax. A conta corrente, na época se trabalhava com a lista semanal, toda semana vinha uma lista de saldo dos clientes, todo o movimento diário era anotado naquela listagem, então sacou, depositou, e aí na segunda-feira que atualizava. Se alguém precisasse do saldo no meio da semana, tinha que somar o saldo que tinha, menos o que saiu, mais o que entrou, e dava o saldo para o cliente. Se precisasse de um extrato, você tinha que copiar à mão, né? Tal. Aí, quando virou agência de atendimento e começou a informatizar, eu me lembro na agência Santo Amaro, que a primeira máquina que veio chamava toque. Ela não saía papel, só saía, era um visorzinho, ela tinha, você consultava saldo e os últimos 10 lançamentos. Era só o que dava para fazer. Então, era só no dedo, chamava toque porque era só no dedo, tinha os quadradinhos, era escrito em verde, os quadradinhos verdes, e no canto parecia um rack de aparelho de som, né, alto, uma caixa de som. E no cantinho tinha uma rodinha toda perfuradinha, que era para sair o ar, né, sei lá, era um refrigerador da máquina, como um armário que tem um buraco para não embolorar por dentro. Só que os clientes, nem nós como funcionários, nem os clientes estavam acostumados com aquilo. Então quando chegou a máquina, a gente foi aprender tal, como é que era para fazer, tinha senha para colocar. Então a primeira coisa tinha que mandar cadastrar a senha e tal. Mas os clientes cadastravam a senha, às vezes não sabia como é que funcionava, achavam que tinha que falar naquele buraco. Então, meu saldo, né? Então assim, são coisas que na agência, e você lá é funcionário, você não pode rir do cliente, você não pode... Então você vai lá, olha, é para digitar, não é para falar. Então, assim, você vê várias situações que a informatização
para o desconhecido, complicado. Enquanto você não sabe como é que funciona, você não domina. Hoje, isso aí, você contar uma coisa dessa, fala, não é possível. Mas a novidade, a máquina estava lá, a pessoa queria usar, mas cadastrou a senha, cadastrou. Mas, na verdade, não estava assimilando que a senha era para liberar, né, achando que a máquina devia falar. Porque não estava conseguindo entender que podia vir a informação tão rápida, né? Uhum. Que tinha alguém ali que ia falar. Que ia responder. E aí uma máquina para a agência toda, né? Então, assim, a diferença foi essa. Depois os micros também, quando começou um micro para toda a agência. Hoje, você pensar que não dá para cada um trabalhar se não tivesse o micro, não é? E a primeira ideia foi um micro. Olha, alguns assuntos você vai no micro. Então, era um micro por agência. Aquela coisa que você vai, olha, 2 agora, né, um para cada mesa, nossa, né, que evolução, tal. E os sistemas também, né, Bankfone, que é o nosso sistema de atendimento por telefone. Quando a gente cadastrou os primeiros clientes, a gente só cadastrava os clientes estrela, que eram os melhores clientes, que tinham mais saldo e tal. Cadastrava letras e números. Então, eram 4 posições e tal, mas é uma confusão, porque não sabe como é que funciona, e errava a senha, esquecia a senha, e aí, aos poucos, agora é só número e tal. Então, assim, o começo de tudo sempre é difícil, né? Até porque não é o começo para todo mundo, é desconhecido de quem está fazendo também. Chegava tanto novo para o cliente como para o funcionário. Então, a novidade era o primeiro funcionário aprender para poder... né? Então, você tinha que acelerar o aprendizado para poder passar, porque para você também era novo aquilo, né? Como é que funcionava o Bankfone para esses clientes 5 estrelas? Então, ele tinha um número que ligava, né? Só que a senha, os primeiros códigos de Bankfone que cadastravam... Era número e letra. Era número e letra. Era alfanumérico. Então, os clientes faziam um pouco de confusão. Às vezes punha as iniciais, depois não lembrava que tinha posto inicial, pensava que tinha posto inicial de sei lá, com 3 nomes e uma... Podia ser 3 letras e um número, 2 letras e 2 números. Eles faziam um pouco de confusão com isso. No primeiro momento, deu um pouco de confusão, mas acho que depois eles... Tudo que é novo, assim... Mas a aceitação dos clientes, das novidades do banco é muito boa, né? Assim, acho que até porque a maioria das novidades no Itaú, assim, sempre foram antes, né? Os clientes do Itaú sempre tiveram... quando a tecnologia estava chegando para todos, a gente já estava... Os clientes já estavam... Normalmente ele ia do Itaú para procurar nos outros bancos e vinha lá não está assim ainda, aqui o extrato já é mais rápido, lá ainda está fazendo não sei que jeito. Escutava muito isso de cliente, né, da diferença de evolução que o Itaú estava com relação à concorrência, né. Você falou do cliente 5 estrelas, né, como que era essa divisão para cheque especial, cheque comum, como é que... Na realidade, o sistema estrela do Itaú nunca foi no que se refere a cheque especial que o mercado entende. O mercado entende cheque especial como aquele limite de saldo que você pode usar em descoberto. E, na realidade, o 5 estrelas, ele não é o cheque especial, ele é o cliente especial. Ele é um cliente diferenciado, né? O cliente 5 estrelas é status. Então, o que torna um cliente 5 estrelas? É o volume de relacionamento. Então, os investimentos que tem, os produtos que usa, os créditos... Assim, na verdade, sim, toda a carteira de produtos e serviços que o cliente tem, quanto mais relacionamento ele tem com o banco, mais chance de... Então, assim, o critério de 5 estrelas a partir de um determinado volume de negócios, ele se torna cliente 5 estrelas. E vai se mantendo. Então, o cliente, quando se torna 5 estrelas, ele faz questão daquilo, né? E são 5 estrelas que saem no talão, saem no cartão. E no mercado, isso é um diferencial.
nenhum banco tem o 5 estrelas. Todo mundo tem cheque especial, que tem também no Itaú, mas que chama LIS, não chama? O 5 estrelas é outra coisa, é um status, é uma coisa diferente, não é limite de cheque. Não é limite. Quanto é o limite do 5 estrelas? Não tem, vamos dizer, é ilimitado. Ele não tem limite. O 5 estrelas não tem limite, ele tem que ver lá qual é o limite dele, mas ser 5 estrelas é um status, é um diferencial. Esses 5 estrelas permanecem com o personalité? O 5 estrelas, ele é Itaú. No personalité, ele não tem esse... O personalité é um outro... o 5 estrelas é para o Itaú. Tá. Quando ele vai para o personalité, ele já não é mais Itaú, ele tem um outro número de conta, o talão dele é diferente. Deixa de ser Itaú, apesar de Isso, ele chama Itaú Personalité. Mas deixa de ser o Itaú tradicional. Entendi. Isso. Inclusive muda a conta e tal. Muda a agência, né? Tem agência específica. Entendi. E dessa experiência toda que você teve assim, na agência, o que foi importante como aprendizado? Olha, eu acho que posso dizer que tudo que eu aprendi na vida, acho que foi, sei lá, 70% foi no banco, né? Porque eu fiz o curso de Ciências Contábeis, já era quase gerente de agência e tal. E eu lembro que, assim, o que eu fui ver ali, eu tinha aprendido na marra, fazendo, né, o meu trabalho. Então... patrimônio líquido, balanço, interpretação, porque assim, o banco nesse aspecto, ele dá suporte, então a gente tinha treinamento com relação a crédito, ainda tem, né, assim, a grade de treinamento do banco é bem abrangente naquela função que você está. Ele tem essa preocupação de deixar a pessoa informada, porque quanto mais informado você está, menos chance de você dar informação errada, não é? Então, a chance de um cliente reclamar fica bem menor. E me lembro até que, assim, nesse período de trabalhar na agência, a gente percebia muito alguns bancos que davam preferência para recrutar funcionários do Itaú, porque já vinha treinado, já vinha mais pronto. Entendi. Como se fosse uma escola. Não precisava gastar tanta energia com o treinamento. Eles já vinham, pelo menos sabendo o que é banco, eles já sabiam, né? Já vinha mais pronto. Eu acho que assim, em termos de aprendizado, posso dizer que 70% do que eu sei, do que eu tenho, do que eu vivo, né? Foi em função de ir aprendendo com os outros, né? Como é que você faz? Eu acho que aprendeu com o cliente, aprendeu com o colega, aprendeu com a chefia, comportamentos, né? E a gente sabe hoje, eu falo, às vezes a gente não sabe bem o que quer ser, mas sabe o que não quer ser, né? Então, assim, aquelas coisas que você abomina, você vê pessoas, isso eu não quero, né? Às vezes eu não sei bem o que eu quero, mas o que eu não quero porque nessa vida de banco também você teve de tudo. Teve chefe que contribuiu e teve aqueles que você fala... Mas também você percebe que não tem vida longa, né? Passa, né? Ele vai passando. Maravilha. Você falou do o curso de Ciências Contábeis, né? Conta pra gente, assim, qual o contexto que se deu, assim, se você recebeu algum incentivo do banco para estar fazendo o curso superior mais na área que você estava atuando, como é que... Foi, eu era subgerente ainda e foi incentivado até pelo gerente da agência, falou, Nilza, olha, você tem chance de se encarreirar, mas uma das premissas para gerente de agência é você estar formada num curso afim, e letras não é, né? Então, tenta fazer alguma coisa que seja ligada à área financeira e tal. E eu iniciei, na época o banco não tinha um incentivo de escolaridade padronizado, ou seja, já em funcionamento, mas no segundo ano que eu estava com dificuldade de continuar, porque era um curso pago. E aí eu até falei para o gerente, olha,
tô apertada, eu acho que eu vou ter que interromper. Não, vamos mandar. E aí, assim, foi aprovado em caráter de exceção pelo superintendente, que era uma coisa que não era ainda padrão, não tinha. Hoje você tem isso, como a própria área de RH tem uma verba que é de incentivo escolar, né? E na época ainda não tinha isso. Acho que até essas coisas vão, né, à medida que você tem demanda que você vai tendo a criação de alguns padrões, né? Mas o banco me ajudou assim. Foram 3 anos aí que, com percentual, né? Não integral, porque até eu acho que o curso é para mim. Isso que eu tenho, que eu aprendi, eu vou levar para onde eu for, se é para o banco ou não, né? Se eu saísse no dia que eu completei o último ano, o conhecimento é meu, não estaria deixando. Então, o incentivo era com percentual, não 100%. E aí você voltou a estudar, voltou àquela rotina de trabalhar de dia e estudar de noite. Como é que, anos depois, voltar? Não é fácil, mas como a gente volta mais madura, sabendo quanto custa ganhar, e você pagando, e consciente, então assim, também você leva mais a sério. E eu percebia nos colegas de curso isso também, que quando o pai está pagando, vai de um jeito. Quando você mesmo está pagando, aproveita melhor. Dá essa impressão que, à medida que você percebe o quanto vale, o quanto você sabe que custou para ganhar, você dá mais valor. Mas foi legal. Era uma turma à noite também, então assim, tinha mais gente madura. E o bacana também foi que você conhece outros tipos de... Tinha outros bancários, gente trabalhando em outro tipo de empresa, então você atualiza o seu network, né? Você dá uma melhorada também nos relacionamentos, né? Você começa a ver coisa de fora, porque você fica tão no banco, que os seus contatos são pessoas daqui e tal, e isso ajuda também você a abrir de novo o horizonte de informações, né? Que época que você cursou? Foi 88, mais ou menos, uns 10 anos depois que eu tinha parado. Fiquei, né, tinha feito, depois, tinha uns 10 anos, 8, 10 anos que eu estava parada. E Nilza, você ficou na agência até 2002 como subgerente? Não, eu fiquei na agência Santo Amaro, aí fui para a agência São Judas, num cargo de gerente adjunta, que seria o próximo passo para ser gerente titular. Minha primeira agência como gerente titular foi em 1991. Eu fui para o Centro Empresarial. Aí fiquei 1 ano lá. Depois trabalhei mais 5 anos na agência Avenida Morumbi, como gerente titular. Depois voltei para Santo Amaro como gerente titular, mais 2 anos. Depois fui 1 ano gerente da Praça Pan-Americana e aí fui promovida superintendente comercial. Aí eu saí da área de agências, continuo na área comercial, mas aí como superintendente comercial. Então, vamos voltar um pouco dessa passagem das agências, Santo Amaro para São Judas, para Morumbi. O que muda, assim, clientela, estilo? Perfil, né? Perfil de agência. Eu acho que, primeiro, que o que você mais sente é a primeira mudança. Então, quando eu saí de Santo Amaro para São Judas, foi, vamos supor, a dificuldade maior de sentimento. 8 anos numa agência, então quando você sai... Nossa, parece que vai ser o fim do mundo, né? E aí eu fui muito bem recebida na agência São Judas, né? Então, assim, o acolhimento na outra agência supera esse sentimento que você tem de sair, porque parece que você não vai ser mais amigo de ninguém que está lá, que não vai mais conversar com ninguém, e não é assim que funciona. Você vai ser transferido, mas é só de serviço, os relacionamentos continuam, né? E assim, o que você mais percebe é diferença no perfil da clientela e até na forma de... Porque assim, o layout da agência, isso é um conjunto, né? A cara da agência é da equipe que está lá, com o ambiente, com o local que ela está, com os clientes que tem. Então assim, é todo um conjunto. Não tem uma agência igual a outra, porque envolve pessoas diferentes, tanto de clientes como de funcionários, ela acaba ficando com característica própria, não é? E
até a diferença de bairro, né? Eu não sei se isso ainda vale hoje, mas eu me lembro que quando eu fui para a agência São Judas, o gerente operacional da agência falou assim, olha, nós temos que toda vez que pinta a agência, uma dessas paredes tem que ficar cor-de-rosa, porque essa agência é um bairro de português, e português gosta muito de cor-de-rosa. Eu não sei se isso era da cabeça dele, mas assim, toda vez que pintava a agência, uma das paredes laterais da parte de fora da agência tinha que ficar cor-de-rosa. Aquele rosinha claro, porque era um bairro tradicional de português, e acho que assim, era uma simpatia que o banco queria para a comunidade local, né? Eu não sei se isso ainda é válido, ou se isso foi aquela época que ele tinha olhado ali que os clientes são portugueses e falou, bom, a gente podia, né, propor, porque o banco tem muito isso, de você instalar no local que está. Então, se você está na região da Liberdade, tem que fazer agência, né, com... por dentro ela é a mesma coisa, mas, né, você tem que, às vezes, até deixar alguma coisa, assim como você tem prédios tombados, Ouro Preto, em algum lugar que você não, né, você não mexe na fachada, por dentro você faz do seu jeito, mas por fora você tem que se integrar, né, você vai na agência em Joinville, é aquela de telhado europeu, né? Estilo em Chanel lá, né? Então, acho que assim, isso faz parte de você conviver com a comunidade e se tem essa característica que ajuda o cliente, porque tem muita agência que é tão tradicional. Eu lembro aqui na São Judas, acontecia isso mesmo, você sabe, esse acento do U, fui eu que ajudei a pôr. Porque assim, ele, né, quer dizer que... envolvido? Isso, que ele viveu a vida do banco junto e ele ajudou o banco a crescer desse jeito. Então, né, é um jeito de falar que, olha, né, se o banco tem todo esse volume hoje, ele contribuiu para isso. Então, você tem que também dar esse valor para o cliente. Você não pode... Não, o senhor não tem nada a ver com isso. Foi Roberto Setúbal que... né? Então, assim, não, tá certo. Os clientes contribuem para o banco crescer, com certeza. A vida do banco é os clientes, né? Se não fossem os clientes, a gente não estaria aqui, né? Maravilha. E aí, a agência você ficou... Depois você veio para a Praça Pan-Americana? Por último, foi a Praça Pan-Americana. Quando eu saí da São Judas, eu fui a gerente titular no Centro Empresarial. O Centro Empresarial aqui em Santo Amaro, ele tinha uma agência dentro do condomínio ali, né? Então, assim, atendia basicamente a pessoa física, que eram os funcionários das empresas. Tinha Mercedes-Benz, a Ródia, a Veracruz. Então, basicamente, aquela agência atendia os funcionários das empresas que estavam no Centro Empresarial. Fiquei 1 ano. Tá. Foi minha primeira agência como gerente titular. Aí de lá eu saí e vim para a agência Avenida Morumbi. Vamos falar assim, antes, qual que é o desafio de um gerente titular? De pedra vira vidraça, né? Que ótimo. Eu costumo falar porque assim, até então você, né, você acha. Quando você vira gerente titular, você assume um cargo de responsabilidade e você passa a ser, vamos dizer, para o funcionário você passa a ser o patrão. Você é o responsável pela folha, né, vai faltar, pode chegar mais tarde, pode chegar mais cedo, o que tem que fazer, né? Eu falo de pedra vira vidraça porque assim, você não tem mais, você não fica mais, você é a pessoa que está responsável, né? Você é cargo de confiança. E, então, assim, eu acho que o tripé de um gerente titular é a equipe, o cliente e o resultado. Ser gerente, na realidade, é para trazer resultado. Não precisa ser gerente só para... Minha equipe me ama, mas não sai resultado nenhum, né? Ou meus clientes me adoram, mas não estou dando resultado. Então, assim, é um tripézinho que tem que andar junto. Resultado, cliente e equipe. Bom, você está falando então do papel do gerente, gerente titular de uma agência, não é? Ele é o cargo de confiança do banco e para a equipe, para os clientes, ele é a autoridade máxima ali, ele, né, é a solução dos problemas, tanto dos clientes como da equipe, né? Acho que é uma responsabilidade que você tem perante o banco e perante o cliente. Então, você é o interface entre
trazer a informação que o banco tem como padrão, como, né, as práticas e tudo mais, e traduzir isso para o cliente no uso, no dia a dia. É meio que o papel de interlocutor aí, né? E Nilza, assim, nos cargos anteriores que você estava, você se relacionava com o pessoal da agência, né, com seus chefes, seus coordenadores. Isso. A partir do momento que você vira gerente titular, com quem que você passa a responder para quem? Você passa a responder para o superintendente comercial, tá certo? Em termos de hierarquia, para o superintendente operacional, para o superintendente comercial, o seu relacionamento passa também a ter mais envolvimento com os gerentes das outras agências. Então, as agências são divididas em regiões comerciais, então cada região tem lá 40, 50 agências, então esses gerentes titulares também se conversam, porque o problema é que um tem, o outro tem, então às vezes tem muita coisa que você acaba discutindo com um colega da agência vizinha e olha, está acontecendo assim, aqui também está, como é que você resolveu? Então você acaba trazendo uma solução que você, né, que você colocou, você ajuda o outro, ou traz uma solução que o outro implantou para algum problema que você tenha também. Então, o relacionamento entre os pares, mas o reporte é para o superintendente comercial, que é o cargo que eu tenho hoje. Né? Assim, então, na verdade, eu fiz carreira toda na mesma área. Na mesma área. E aí você veio para a Praça Pan-Americana, como gerente titular? Também. Isso, aí a transferência foi de centro empresarial para Morumbi, para Santo Amaro e para a Praça, sempre no mesmo cargo, sempre como gerente titular. Então aí foi carreira horizontal, né? Uhum. E aí quando que vem o convite para a superintendente? Isso, aí um belo dia me ligam, dá para você vir aqui na região, que a região é a superintendência comercial. Tudo bem. Fica no centro ali? Fica na época era na Rua Boa Vista. Ah, tá. Né? Agora fica aqui na Conceição, né? No Centro Empresarial Itaú, aqui Conceição. Mas na época ainda era na Rua Boa Vista. Dá para você vir? Tem um trabalhinho aqui para ser feito e o diretor queria falar com alguns gerentes. Tudo bem. Não foi dito o que era. Vem para você opinar num trabalho. Tudo bem. Do jeito que eu estava, peguei a bolsa e fui. Aí cheguei lá, sentei com a superintendente. Ah, só um minutinho que o superintendente tal. Então. E vai, né? Demora ali meia hora e eu esperando, achando que ia ter uma reunião, que o diretor ia. Daqui a pouco chega o diretor, vamos subir lá no diretor executivo. Eu falei, o quê? Não. Ele quer conversar com você. Quem que era o diretor executivo? O diretor executivo era João Jacó, o diretor gerente era Luísio Paulino, né? E a superintendente era Marisa. O quê? Aí, então, assim, né, de uma hora para outra chama e lógico que a transferência para a Agência Praça Pan-Americana, a Agência Praça Pan-Americana nos últimos 3, 4 anos tinha saído superintendentes de lá. Tanto que quando eu cheguei na praça, eu fiquei 1 ano na Praça Pan-Americana, quando eu cheguei lá, os clientes me perguntaram, quanto tempo você vai ficar? Quanto tempo você vai ficar? Os funcionários, quanto tempo você vai ficar? Eu vim para ficar, eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Né, assim, porque até em função de ter 2 ou 3, os anteriores terem saído de lá para a superintendência, já criou uma expectativa na própria clientela de que a gente estava só passando uma chuva lá, né? E eu me lembro até que quando eu cheguei na Agência Praça Pan-Americana, eu fui transferida para lá, mas por parte da superintendência, ninguém olha, você fica lá 1 ano e você vai ser promovido. Não foi isso. Você vai estar sendo transferida para a Praça Pan-Americana para trabalhar. E eu peguei a lista de clientes e pedi para o gerente de conta, falei, marca para mim, eu vou visitar. Você vai visitar? Vou. Mas você não vai ficar. Falei, não, vou ficar, sim. Então, assim, tinha já uma expectativa de encarreiramento por parte né, da própria situação, mas eu não tinha nenhuma promessa do banco e nem pensando em que tempo. Acho que para mim acho que seria um pouco mais a longo prazo.
a minha estada na praça. Mas aí e quando me chamou, realmente não achava que era para isso. Achei que realmente era só para um trabalho, uma coisa ali e tal. Mas foi bacana, foi legal. E aí Aí o diretor executivo, né, que era o João Jacó, conversou comigo, você sabe o que você vai fazer, e o que te espera, como é que vai ser e tal. E, assim, que jeitão de... que espera, né, postura e tal. E aí isso foi em dezembro de 2000, e aí quando foi... Fiquei ainda mais um mês na agência para esperar o meu sucessor, né, meu substituto. Quando foi janeiro, eu vim e fui adjunta numa região aqui de São Paulo, Zona Leste, que a superintendente titular era a Graça, então a gente trabalhava junto, né, para aprender como é que... Porque assim, aí é outro tipo totalmente diferente, você não lida mais com os clientes diretamente, né, os seus clientes são seus funcionários que demandam e você atua na medida que você atende cliente, mas sempre por tabela, né? Você não está mais direta... Através do gerente titular. Dos gerentes, isso. Você não está mais diretamente com o cliente, né? Então, aí é outro tipo de atuação. Você atende e faz o gerenciamento da equipe à distância, né? Você não está mais... Gerente da agência, você está vendo o sentimento, está triste, está feliz, hoje, amanhã, veio, né? Quando você está na superintendência, você faz isso tudo mais à distância. Então, às vezes é num tom de voz, né? Muito por telefone também. Por mais presente que você esteja, você não consegue estar em 50 agências ao mesmo tempo, né? Então, é uma atuação diferente. Mas você passou a ser responsável por... Na verdade, os 4 primeiros meses eu fiquei como adjunta nessa região. Que região? Era a região da Zona Leste aqui de São Paulo, devia ter umas 50 agências, né? Então, mas eu não era responsável ainda, eu estava fazendo trabalho junto. Fiquei responsável a partir de abril, que aí foi criada uma superintendência só de agências novas. Então, todas as agências novas de São Paulo, tudo que a gente inaugurou naquele ano... Era a sua responsabilidade. Isso. Nós inauguramos acho que umas 20 agências, fora as que já tinham sido inauguradas no ano anterior. Então, ficou uma superintendência só de agências novas. Essa foi a minha primeira superintendência. Foi uma coisa nova que o banco tinha feito, porque até então as agências novas, cada uma ficava pendurada na sua respectiva superintendência. Então, se era da Zona Sul, ficava na região da Zona Sul. Então, todas as regiões tinham as agências tradicionais e as novas. E naquele ano, o seu Aloysio, que era o diretor, achou que valia a pena fazer uma experiência só de novos, porque tinha tanta agência nova. O banco estava em franca expansão e achou que valia a pena fazer um trabalho mais direcionado. Mas a gente nós fizemos um ano de experiência, depois ainda um segundo ano com uma outra pessoa, mas acabou que a distância geográfica... Em São Paulo. E, assim, você fazer quadros de agências novas, porque quando você está formando uma agência, você pega os quadros antigos e mescla, contrata mas põe os antigos também para... Quando você tem uma superintendência só de novas, também só de gente nova. Você não tem essa... Então, acaba sempre que você tem que se... Reportar. Além de se reportar, trazer. Pedir, né? E aí, assim, a dificuldade de estar trazendo gente mais experiência, né? Então, é melhor que fique cada um com a sua superintendência, porque aí você vai mesclando no pequeno, né? No miúdo. Acho que ficou mais... Pessoalmente, qual foi esse desafio, assim, de encarar essa superintendência recém-criada e você num cargo novo? Eu acho que, assim, para mim, foi um desafio importante, até a confiança de criar uma superintendência nova e, né, para a gente ver como é que seria. Então, assim, foi gratificante no sentido da confiança, mas, assim, muito trabalhoso, porque demandava de São Paulo toda,
né, incluindo a BC, e a dificuldade essa dificuldade de trazer pessoas realmente, assim, começa a desgastar. Tanto que no segundo ano eu já fui para outra superintendência, e aí pôs uma outra pessoa, mas uma pessoa já mais experiente também nessa região, mas no segundo ano não foi... Chegou à conclusão de que é melhor estar quase superintendente. Que era uma experiência mesmo, né? E agência nova é só custo, você não tem receita. Então, assim, é complicado você trabalhar Você está a vida toda entendendo que resultado é o seu negócio, e aí você está numa superintendência que a chance de dar resultado você só tem custo, né? O resultado vai aparecer daqui 2, 3 anos, e aí ela não é mais sua, já vai para outra, né? A hora que ela não é mais nova, por teoria ela ia acontecer isso, ela ia ficar nessa superintendência até ela criar corpo. Quando ela começasse a dar resultado, ela ia para uma superintendência tradicional, né? Mas eu acho que assim, a nossa vida no banco também exige que a gente às vezes abra mão do seu individual pelo resultado do banco. Então assim, se isso fosse uma proposta que para o banco fosse dar muito resultado, eu continuaria, acho que, mas assim, na verdade não estava sendo também produtivo para o banco isso, porque a dificuldade de criar pessoas e de fazer a região evoluir estava muito difícil, né? Então, não é só você não estar trabalhando com resultado momentâneo, mas se estivesse resultando para o contexto todo, dava para ter continuado, mas ela não... Assim, na realidade, do jeito que estava montado, não ia continuar. E aí você continuou com essas promoções horizontais também? Foi para outra superintendência? Isso, a minha primeira superintendência, vamos dizer, tradicional, foi Minas, né, sul de Minas. Eu trabalhei 4 anos, o diretor... Pro lado de Monte Sião ou pro lado do Triângulo? Não, essa região do sul de Minas, Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre... Ela ia até Contagem e Betim, que é região metropolitana, né? Mas Contagem e Betim não estava com Belo Horizonte. O banco tinha 4 regiões comerciais em Minas. Uma que era só Belo Horizonte capital, e outras 3 que pegavam interior. Uma pegava sul de Minas e ia até Betim, Contagem, outra pega ali a Zona da Mata e outra pega Norte e Triângulo. Né? Então a minha região era sul de Minas. Fiquei 4 anos nessa superintendência. Aí você mudou para Minas? Não. Sempre a administração central fica em São Paulo, aqui no CEI, que a gente viaja. Né? Então, a nossa rotina passa a ser aqui e né? Então, você atua tanto aqui, porque aqui você tem reuniões, né? Você participa de estratégias do banco e aí repassa para a equipe local. Então, a gente faz as reuniões locais e viaja, visita as agências, vê as necessidades, olha a estrutura do prédio, o clientela, o desenvolvimento das agências de um modo geral, né? Fiquei 4 anos nessa região e agora estou na região Nordeste, que é Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então já tem 3 anos, vai fazer 4 anos agora que eu estou nessa região. E aí completa né, o período. Tem muita diferença de uma superintendência de uma região de São Paulo para uma região do Nordeste? A diferença é basicamente cultural, né? Os costumes que o local tem, o jeito do povo, né, de viver, conviver e se relacionar tanto com as equipes como com os clientes, né? Regiões principalmente mais interioranas, os clientes também são mais ou menos como a gente estava falando da cidade interior, as pessoas se conhecem, então o gerente conhece, o cliente sabe onde o gerente mora e, né, o relacionamento acaba ficando mais estreito. Aqui em São Paulo tem uma característica diferente, que um gerente de banco entrar no supermercado,
No interior, quando o gerente do banco entra no supermercado, todo mundo sabe. O gerente do banco foi no supermercado, o gerente do banco foi na missa, o gerente do banco trocou de carro, comprou sapato novo, comprou a bolsa. Né? Então, assim, a vida de um gerente do interior, eu estou falando de interior, cidades menores, né? Eu acho que até Varginha, Poços de Caldas, são praças que até são maiores, mas ainda tem muito esse conhece o gerente, porque o gerente vai na missa, né, participa da quermesse, não é? Vai no clube, então tem essa característica diferente. E é importante também a postura que ele tem, porque ele é mais ou menos que nem a profissão de médico, ele é gerente do banco 24 horas, se acontecer alguma coisa à noite, não que ele tenha que atuar, mas assim, à noite, na quermesse, à noite, ele continua sendo gerente do banco. Não é? Quem que é aquele? Aquele é o gerente do banco. Não é? Então, eu digo assim, não no que ele atua, mas no que ele ele não tá trabalhando, mas ele continua sendo... Né, ele representa ainda. Exatamente. Você viu que o gerente do banco veio na missa hoje? Né? Então, assim, são relações... diferentes eu acho que assim, basicamente é isso, é essa comunidade, é cultural. O banco, os produtos, os serviços, metas, ele distribui, assim, na proporção do potencial. Não faz diferença se é São Paulo ou se é interior, mas tem a diferença que é local mesmo, né? Não sei se eu estou sendo clara. Não, tá ótimo. E qual que é a importância assim, da presença do Itaú no Nordeste hoje? Olha... É uma praça em expansão? Se você vê todos os jornais e até com a eleição do Lula aí há 7 anos atrás, deu uma alavancada nos negócios de um modo geral do Nordeste. Ele, assim, eu acho que Pernambuco, principalmente, hoje está com o presidente PT, o governador da coligação, o prefeito. Então, assim, tudo tende a crer que é o melhor momento para o Nordeste agora. Agora, sim, por outro lado também, a infraestrutura ainda tem dificuldade, porque apesar de você criar cargos, às vezes, nas indústrias e nos negócios, ainda não tem gente pronta para isso. Então, vai depender também de investimentos por parte do governo estadual e prefeituras, de treinar as pessoas, porque não adianta você ter um emprego, mas o cara não está qualificado para aquela vaga. Mas eu acho que assim, a alavancagem em termos de negócios para o Nordeste nos últimos anos está claro, e não posso nem contrariar, porque são notícias que saem tudo que é jornal, revista, acho que isso está bem claro. Agora, são praças ainda também que tem a característica do turismo, né? Então, você tem aí uma época do ano que boa parte do volume de negócios gera em função do turismo. Recife, eu acho que é uma capital um pouco mais de negócios, mas você pega Maceió, Natal e João Pessoa, elas acho que estão mais com base em turismo e serviços, né? Essa parte... E existe uma preocupação em dar assim, suporte para esse turista que também é cliente do Banco Itaú, que vai estar nessas regiões? Existe? Na época de férias, a gente tem uma preocupação, por exemplo, põe um pouco menos as equipes em férias, então tenta direcionar as férias dos colaboradores um pouco mais para os outros meses do ano. A gente faz uma roupinha diferente para eles usarem, principalmente na região litorânea, porque quando você fala Nordeste, você tem a praia, mas tem os interiores também, né? Então, para incentivar, ligar o Itaú ao sol e
E a praia, e a disponibilidade dos caixas eletrônicos e das agências estarem disponíveis para esse turista. Então, tem um trabalho, sim. Legal. Falando mais recentemente, de um ano para cá, né, tem a fusão Itaú-Unibanco. Como é que você recebeu essa notícia? Olha, na verdade, quando saiu a notícia de fusão, eu estava em férias. Ainda pensei, falei, nossa, mas eu saí de férias, já aconteceu isso? Né? Brincadeira, né? Mas, assim, eu acho que foi uma novidade, né? Não estava assim, sendo falado aqui no Itaú, não tinha isso sendo falado. Provavelmente a negociação já estava rolando, mas a gente acabou sabendo pela imprensa, né? Mas, assim, a gente está acostumado com mudanças, né? Nós tivemos incorporação de outros bancos aí, Benge, Banerj, BEG. Inclusive, eu trabalhei na região de Minas, tinha muita gente oriunda do Benge. Eu acho que, assim, a característica do Itaú, de um modo geral, é que, pelo menos em termos de pessoas, a integração é fácil, assim, recebe bem. Eu acho que, assim, tá acontecendo isso de uma forma natural, não tem nada, assim, tão... Assim, são culturas diferentes, aprendizados diferentes, que vai exigir aí, das duas partes, um pouco de paciência, né, para assimilar isso. Mas não tem nada de tão complicado, não. A gente já está bastante calejado com essa, né, absorção de pessoas com outras vivências, com outras, né, com outras características, com perfis de empresas diferentes, que eu acho que não tem dificuldade, não. Pessoalmente, profissionalmente, quais são os seus desafios? Você vai ter que incorporar as agências do Unibanco? Ainda não tá claro para nós como é que vão ser as incorporações. Eu acho que mais para o mês de fevereiro e março a gente tem isso um pouco mais definido. Mas a gente está se preparando para fazer as incorporações. Então, a ideia do banco é que acho que até julho as agências estejam todas já incorporadas, né? Vai ser um trabalho bem rápido, né? Assim, a gente fazer em pouco tempo muita coisa. Mas, assim, de um modo geral, as equipes estão prontas, assim, estão disponíveis, já estão sabendo que isso vai acontecer. Então, é lógico que na prática vai ter suas dificuldades, mas a vontade, a boa vontade de fazer, acho que está tranquilo. Maravilha. E falando um pouco mais de vida pessoal, né? Você casou? Não casei. Acabou não casando. Eu sou solteira, acabei não casando. Eu hoje tenho uma sobrinha que mora comigo. Na verdade, está fazendo mais ou menos parecido com o que eu fiz. Eu fui morar com o meu tio quando vim, ela também está morando comigo, já tem 6 anos. E, assim, vivemos nós duas em bairro casa. você mora? Moro em Santo Amaro, ali na região da Chácara Flora. Jardim Marajoara, né, Marina? Eu falei para Marina, põe Jardim Marajoara que é mais fácil de localizar. E o que significa para você, para a gente começar a encerrar assim, algumas avaliações, o que significa para você trabalhar no Itaú Unibanco? Olha, aquilo que até eu falei durante a entrevista, quando você compartilha princípios e valores seus e os da empresa são similares, eu me lembro quando eu fui promovida a superintendente, foi justamente a época que saiu o Código de Ética do Itaú, em um livrinho e tal. E eu saí daquela reunião e pensei, falei, puxa vida, o Dr. Roberto colocou no papel aquilo que a gente aprendeu em casa. Que são respeito, né? Respeito às raças, respeito às religiões, o que pode, o que não pode roubar, não pode isso, não pode... Então, assim, na realidade, você percebe que a empresa, ela tem apesar de ela ser uma empresa, ela tem uma vida, ela tem vamos dizer, uma característica dela que é o compartilhar daquilo que você tem. Então, aquilo que você pensa, quando você vê que
o organismo da empresa compartilha, é o que faz com que você continue, e desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu pensei nisso. Enquanto essa empresa estiver alinhada com o que eu tenho de valores e princípios, eu fico. O dia que isso não for mais verdade, não dá para continuar. Uhum. Então, acho que assim, isso aí é uma coisa que me parece que ainda perdura por mais, né? Por mais tempo, que você vê que é consistente, tem todo um fundamento nisso, né? A empresa, o banco está há 60 anos no mercado, e essa linha de conduta é a linha mestra. Pode incorporar, pode mudar, pode fazer, mas você percebe que o básico, a linha mestra é sólida, né? É forte. Maravilha. E é o que também... Por que você nunca saiu do banco? Se você teve, isso, é o que norteia, né? A gente já teve convite, já teve várias vezes abordagem de outros bancos, mas assim, ainda, sempre que você vai pesar o novo pelo que você já conhece, e a proposta não tem nenhum atrativo, e você tem conforto de saber que está trabalhando numa empresa que tem toda a linha de conduta correta, não faz sentido você sair. Acho que só separa na medida que você fala assim, não está me atendendo mais. Porque, na verdade, o que a gente faz é prestar serviço, né? A gente é remunerado pelo serviço que presta. Enquanto está de acordo com o que eu estou prestando, com o que a empresa está me pagando, corretamente, dentro dos princípios e valores legais, não tem nada que me faça desejar sair daqui. Né? E Nilza, para a gente encerrar, né? O que você acha desse projeto que a gente está fazendo, da memória oral do Itaú Unibanco? O que você achou de estar aqui dando a sua entrevista? Olha, eu achei interessante, até porque a Marina, quando me ligou, falou de fotos e tal. E assim, uma das coisas que a gente vê sempre em memória tal, sempre é memória fotográfica. Que com certeza em qualquer livro, quando você vai abrir, você primeiro passa as fotos, depois volta e lê. Não é? Então, assim, a foto realmente atrai mais do que a leitura num primeiro momento. Mas a memória oral, gravar as pessoas, assim, a hora que você fizer o conjunto disso tudo, você vai ter também a história do banco junto, né? Provavelmente, e isso, eu estava pensando isso outro dia, São Paulo é uma cidade que talvez hoje você consiga ver mais gente tendo nascido aqui. Mas eu me lembro quando eu vim para cá, acho que 80%, 70% das pessoas não eram nascidas em São Paulo, não eram paulistanos, eram paulistas do interior, mineiros. Então, assim, eu acho que é característica da cidade ter crescido e ter se desenvolvido pela migração, né, tanto de outras cidades do interior como de outros estados. Então, isso também foi a formação do banco. Provavelmente não tem muita gente que nasceu aqui em São Paulo. Também foi feita, né, a história do banco também foi feita de imigrantes que vieram para crescer, para trabalhar. Eu acho que é similar a algumas histórias aí, acredito. Deve ter gente nascida aqui, mas tem muita gente que veio de fora. Maravilha. Ficou faltando a gente falar de alguma coisa? Acho que não. Da minha parte, é isso. Não sei se vocês tinham mais alguma coisa aqui. Não, tá ótimo. Pra gente tá ótimo. Então, eu queria te agradecer demais a tua presença, colaboração com o projeto, tua disponibilidade. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Fico à disposição, viu?